meus queridos do Mundo Edu, beleza? Eu sou a Dani Bressan e estamos aqui em mais uma videoaula para fazer o quê? Comentar propostas de redação. Propostas essas que estão lá no nosso blog, vai lá acessar, tá certo? Não vai deixar de acessar para ver as redações. Queridos, o tema de hoje é o quê? Essa família contemporânea. Como é que é a família hoje, como é que a sociedade se estrutura com essas novas famílias que estão surgindo, com essa nova forma de entender a família, tá certo? É sobre isso, já estou voltando, toca a vinheta aí. Meus queridos, beleza? Então nós vamos falar agora dessa proposta que é sobre a família brasileira contemporânea. Atualmente, hoje a família, não só brasileira, né, mas no mundo inteiro, hoje nós temos uma nova concepção de família e as coisas, as leis, as pessoas, o universo, tudo vai ter que se modificar, não é bem assim, nós não podemos ter aquela mesma consciência que nós tínhamos no passado. Gente, é muito importante que na hora de escrever uma redação a gente se desate um pouco de todas aquelas amarras, né? Que vem vindo desde lá de pequenininho, a gente tem um pensamento sobre as coisas. Não existe eu não poder pensar outra coisa. Vocês podem pensar e vocês podem se expressar na redação. O que a gente não pode é ferir os direitos humanos. Se no Enem vem uma proposta sobre a família contemporânea, sobre essa mudança de perspectiva da ideia de família, certo? Se vier, nós não podemos simplesmente atorar no meio a ideia de família contemporânea e querer que volte tudo, que se torne um retrocesso, que essa família está errada. Isso vocês não podem fazer na redação. Em 2006, a lei começou a vislumbrar uma coisa diferente. O que, por exemplo? Aquelas famílias que não são compostas necessariamente institucionalmente pelo papai, pela mamãe e pelos seus filhinhos. As famílias contemporâneas, e por isso a lei também se modificando, hoje elas se constituem muito, e já se constituíam também. Só que agora há uma visão para isso. De quê? Ou as famílias são parentais, ou seja, só com um dos pais, né? O filho é criado ou só pela mãe, ou só pelo pai. Ou nós temos as famílias anaparentais, que são só os irmãos que se criam, que não têm os pais. Ou ainda aquelas famílias em que os filhos são criados pelos avós, pelos tios, por um parente mais distante, enfim. E aí aquilo que entrou na brecha recentemente da lei, que são as famílias homoafetivas. Queridos, o que não deve ser levado em conta nessa redação, por exemplo, vocês não vão discutir se está certo que a lei está fazendo isso, ou se está errado, se tem que ter família homoafetiva, se não tem que ter, isso não é discussão agora. O que vocês devem levar em consideração como ponto de argumentação e mais tarde como possível solução e intervenção da proposta é o quê? É como a sociedade vai se organizar, como a sociedade vai ver, como a sociedade vai responder a isso que está acontecendo com essas famílias. Afinal de contas, uma família hoje, essa família contemporânea e tudo que envolve a família, é uma sociedade. O melhor argumento que eu acredito que seja importante também colocar na redação é o fato de que, do convívio social, é a coisa mais importante quando alguém é bem recebido no convívio social. Porque é importante, é necessário, desde o pequenininho até o mais velhinho, todo ser humano gosta de um bom convívio social e de respeito. Essa argumentação, eu acredito que seja essencial. Já aí tu arremata, né, um primeiro parágrafo de argumentos. Não esquecendo uma coisa, gente, outra questãozinha. É importante que vocês citem ambientes específicos, que vocês citem determinados locais em que essas famílias vão conviver e vão se desenvolver. Aqueles ambientes, gente, que, por favor, que todos nós frequentamos. A escola, restaurantes, condomínios, shoppings, eventos. Bom, meus queridos, só que eu citei alguns exemplos, existem muitos outros que vêm à mente de vocês, é lógico. Desenvolvam esses exemplos e aí vocês matam o terceiro parágrafo. E de que maneira? Aí vem a grande questão que é a conclusão com a proposta da intervenção. De que maneira a sociedade se prepara, né? E como é que nós vamos fazer isso? Qual é a melhor maneira? O Estado, de certa forma, já percebeu isso aí, trazendo para a sociedade essas leis que permitem vários universos agora para essas famílias. Algumas escolas em alguns municípios brasileiros, sobretudo São Paulo, que já inicia isso há muito tempo, transformou as datas festivas que tinham nomes específicos como Dia das Mães, Dia dos Pais, em Dia da Família.
Muitas coisas já foram feitas e muitas outras podem ser feitas ainda. Então vale a pena a gente colocar aí mais uma vez esse tripé aí social, né? Mais uma vez. Gente, não esqueçam desse tripé super importante, né? Que é a sociedade, a escola e a família. Por que a família, Dani? Nós não estamos falando dela, mas, gente, não esqueçam que existe aquela vertente da família que às vezes não aceita os outros familiares. Então, dentro de tudo aí, sociedade, família, escola, nós precisamos criar o quê? No mínimo, uma construção respeitosa entre esses seres humanos. E isso tem que ser colocado na redação, tá? Bom, Dani, para finalizar, como é que eu posso colocar esses meios? Bom, os meios sempre vão ser, eu sempre digo, a melhor forma, o melhor meio é propagandeando. Vai colocando propaganda, vai divulgando. As pessoas começam a aceitar as coisas a partir do momento que elas visualizam. Queridos, vai lá, constrói essas tuas informações, constrói esses teus argumentos. Por favor, constrói muito bem essa solução, que é um tema bem importante, um tema bastante delicado, tá certo? E por um convívio harmonioso da sociedade, eu espero que vocês façam uma boa redação, um bom tema da redação, tá certo? Meus queridos, eu sou a Dani Bressan. Mais temas, mais propostas para vocês lá no nosso blog. Eu estou indo nessa, mas muitas outras coisas virão, tá certo? Um grande abraço. E aí, meus queridos, gostaram dessa videoaula? Gostaram desse tema proposto de redação? Então vem aqui, ó, clica aqui no link da descrição dessa videoaula que vai ter mais informações sobre esse tema proposto hoje. Beijo!